Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula do professor Gilberto Gonzaga. Neste vídeo estarei dando continuidade à nossa sequência de treinamentos sobre o ADCS da Microsoft, ou Active Directory Certificate Services. Na aula anterior, nós realizamos a instalação e a configuração de uma CA raiz do tipo autônoma. Nós configuramos essa CA utilizando o usuário Gilberto, que foi o usuário que nós adicionamos em um grupo do tipo restrito, para que esse usuário, mesmo sendo usuário do domínio, ele se tornasse um administrador local nos computadores que seriam as nossas CA raiz. Então, nesse vídeo estarei demonstrando como instalar a nossa primeira CA corporativa para que ela se torne uma CA subordinada, ok? Aí da nossa CA raiz, para que ela possa se tornar uma emissora de certificados para os nossos dispositivos e usuários finais no nosso domínio do Active Directory. Aqui nós temos o nosso DC, que foi o primeiro servidor configurado. Nós temos aqui a nossa CA raiz, que foi configurado na aula anterior, root CA. Aqui o usuário Gilberto, que foi o usuário administrador local que foi utilizado para realizar essa instalação e essa configuração. E agora nós vamos realizar a instalação da nossa primeira CA emissora. Para realizar a instalação de uma autoridade certificadora do tipo corporativa, é obrigatório que o usuário que vai realizar essa configuração ele seja um administrador do domínio e não somente um administrador local, como foi o caso da nossa CA raiz. Então vamos logar aqui como administrador. Esse administrador é o administrador do domínio. Aqui nós temos o nome do nosso host, CA emissor-01, o endereço IP. E agora vamos adicionar a função. Adicionar funções. Vamos dar um próximo. E vamos selecionar a opção Serviços de Certificado do Active Directory. Vamos avançar. Próximo. E vamos selecionar a opção Autoridade de Certificação. E nesse caso, como essa CA vai se tornar uma emissora, nós devemos marcar a opção Respondente Online e adicionar serviços de função necessários. Esse servidor, pelo fato de ser uma emissora, esse servidor deve estar sempre online, pois ele é quem irá receber as requisições e irá realizar a emissão dos certificados para os nossos dispositivos, para os usuários finais do nosso ambiente de domínio. Vamos clicar em próximo. A CA do tipo corporativa, essa função só está disponível porque nós estamos configurando com o usuário administrador de domínio. CA será do tipo autoridade de certificação subordinada, pois ela será subordinada à nossa raiz que foi configurada na aula anterior. Vamos em próximo. Vamos criar uma nova chave privada. Vamos deixar marcadas as opções padrão, as mesmas que nós utilizamos para a CA raiz. Só que nesse caso, nós não devemos marcar a opção permitir a interação do administrador quando a chave privada é acessada. Ok? Não precisa marcar essa opção na CA emissora, somente na CA raiz. Vamos avançar. Vamos dar aqui um nome para a nossa CA. Vamos chamar de GT System emissora 01, emissora CA01. Vamos próximo. Aqui nós temos as formas de enviar uma solicitação de certificado para uma autoridade de certificação raiz que seja pai dessa autoridade. Nós temos como enviar através do nome do computador, através do nome da CA, ou podemos criar um arquivo de requisição. Se você marcar essa opção, ele já vai salvar na unidade C2 essa requisição. Você também pode estar mudando o destino da requisição. Você
Só precisa copiar aqui o nome do arquivo e selecionar um outro destino e colar o nome do arquivo. Vamos salvar aqui em documentos, por exemplo. Vamos clicar em salvar. Vamos em próximo. Aqui nós devemos, direcionar o arquivo de banco de dados certificado e o log do banco de dados certificado para as unidades de disco, como foi explicado anteriormente em outras aulas. Vamos selecionar aqui a nossa unidade de disco. Vamos criar um diretório. Os nossos logs também. Então agora nós temos aqui um direcionamento do banco de dados certificado e do log do banco de dados certificado para a unidade X 2 pontos e para a unidade Y 2 pontos, que são as duas unidades de disco que nós instalamos anteriormente. Ok? Vamos em próximo, que você pode revisar os serviços que vão ser instalados. Vamos avançar novamente, que nós temos um resumo e vamos simplesmente instalar. É muito importante também que você mantenha o Windows Update sempre habilitado para esse tipo de configuração. Então vamos aqui no painel de controle e vamos deixar ativadas as atualizações automáticas. Vamos fechar o nosso assistente. Nós podemos clicar no serviço certificado. Ok, serviço Respondente Online, ele já se encontra em execução, porém o nosso serviço certificado ele encontra-se parado. Por quê? Porque nós precisamos agora enviar o arquivo que foi salvo com a requisição, que está o arquivo do tipo .rec, para a nossa CA raiz, para que através desse arquivo a CA raiz possa estar enviando o certificado para o nosso emissor. Normalmente esse arquivo ele deveria ser levado em uma mídia removível, pois normalmente a CA raiz ela deve ficar offline, como dito anteriormente, mas por questões apenas de treinamento em laboratório nós vamos facilitar essa tarefa, deixando a nossa CA raiz online e criando uma pasta compartilhada aqui na unidade C para fazer o envio desse arquivo e o recebimento do certificado. Vamos chamar essa pasta de tempo CA. Vamos compartilhar essa pasta. Compartilhar com todos os usuários a leitura e gravação. E vamos inserir aqui o nosso arquivo .rec. Agora vamos voltar na nossa CA raiz. E vamos abrir aqui a nossa console da autoridade de certificação. Vamos selecionar aqui o nosso servidor de certificados. Com o botão direito do mouse em todas as tarefas, vamos enviar uma nova solicitação. Vamos adicionar aqui o caminho do compartilhamento que se encontra na CA emissora, que é a CA emissor-01, a pasta temp CA. Aqui o nosso arquivo, vamos abrir. Nenhuma janela de confirmação é exibida. Você vai clicar agora em certificados pendentes. Aqui está a nossa solicitação pendente. Você deve clicar com o botão direito, todas as tarefas, emitir o certificado. Vamos agora no container dos certificados emitidos. E aqui está o nosso certificado, que deverá agora ser enviado para a nossa CA corporativa, para que essa CA passe a ter validade. Vamos abrir aqui o certificado, você pode ler o certificado. Emitido para GT System emissora CA01, emitido por GT System Certification Authority CA. Ok? Então esse certificado agora deve ser enviado para a nossa CA corporativa.
Vamos clicar em detalhes, copiar o arquivo, avançar. Vamos marcar aqui certificado PKCS, incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível, e vamos clicar em avançar. Vamos localizar novamente a pasta temp que está compartilhada lá na nossa CA emissora para realizar o envio desse certificado. Vamos colocar aqui o nosso caminho novamente e vamos dar um nome para o nosso certificado. Vamos chamar de emissora GT CA-01. Vamos salvar, vamos avançar e concluir. Está informando que a exportação obteve êxito. Vamos confirmar. E agora vamos retornar para a nossa CA emissora. Vamos na pasta compartilhada e vamos conferir se o certificado realmente já se encontra aqui. Aqui está o nosso certificado que foi enviado pela CA Raiz. Agora devemos abrir aí a nossa autoridade de certificação, né, o SNAP-in, o Certification Authority. Notem que esse serviço está parado. Se tentarmos iniciar o serviço, ele não vai permitir. Ele está pedindo a instalação do certificado, ok? Então vamos clicar com o botão direito, todas as tarefas, e instalar o certificado da autoridade de certificação. Vamos localizar esse certificado lá no diretório temp CA e vamos abrir. O certificado nesse momento está sendo instalado e eu quero demonstrar uma coisa interessante. E que, bom, ele está me avisando aqui que o certificado raiz não é confiável. Está perguntando se eu desejo confiar neste computador e concluir a instalação. Eu vou confirmar que sim, mas nesse momento tem um ponto interessante que eu devo avisar para todo mundo, para que no seu ambiente de teste, certo? Caso haja algum tipo de erro, você saber do que se trata. O certificado vai ser importado agora nesse momento, porém existe um recurso que são as CRLs, que são as listas de certificado revogados, ok? São os certificados, na verdade, que perderam sua validade, que foram desativados, né? Por algum motivo, foram revogados aí pela autoridade de certificação por algum motivo, ou simplesmente porque o prazo de validade do certificado de repente expirou. Essa lista de certificados ela deve ser divulgada, deve ser publicada constantemente, num período aí pré-definido antes da instalação da CA. Como dito anteriormente, né, na nossa primeira aula, certo? Nas 3 coisas, né, que nós devemos definir antes de montar uma infraestrutura de chave pública. O que é que acontece? A nossa CA raiz, que foi configurada nesse ambiente, ela foi configurada utilizando o usuário Gilberto. Vocês devem lembrar disso. O usuário Gilberto, ele não é um administrador do domínio, porém, ele foi incluído num grupo restrito através de uma GPO que nós criamos no início, para que o Gilberto passasse a ser um administrador local no computador que se tornou a nossa CA raiz. Devido ao fato do Gilberto não ser um administrador de domínio e a CA ser do tipo autônoma, a lista de certificados revogados ela não é publicada na floresta do Active Directory Domain Service. Essa publicação desses certificados ela é opcional e o processo normalmente é manual. Se nós tivéssemos configurado uma CA raiz do tipo corporativa, essa publicação da CRL ela é obrigatória, e inclusive ela publica não só a lista de certificado revogado, como também as Delta CRLs. O que são as Delta CRLs? São as listas de certificados revogados mais curtas, com menos informações. Essa lista ela é a lista de certificado revogado que ela é publicada desde a última publicação de CRLs. Então ela só traz as últimas informações. Então quando você configura uma CA do tipo corporativa,
a publicação das CRLs, da Delta CRL, como eu já falei, ela é obrigatória e automática. Então vamos ver o que é que acontece no momento de startar essa CA emissora, sabendo que a nossa CA raiz ela foi configurada utilizando um usuário do domínio que era apenas um administrador local na CA raiz, ok? Vamos confirmar para que ele aceite, confie no certificado. Pronto, o certificado foi instalado. Agora vamos tentar iniciar a nossa CA emissora. Vamos clicar em todas as tarefas e vamos mandar iniciar o serviço. Notem que apareceu uma mensagem informando que a função de revogação não pôde verificar a revogação, pois o servidor de revogação estava offline. Então esse servidor, na verdade, a nossa raiz, ela não publicou automaticamente as CRLs e nem as Delta CRLs na floresta do ADDS. Mas nós podemos fazer com que a nossa CA emissora ignore esse erro de servidor offline. Vamos abrir aí um prompt de comando e vamos inserir o seguinte comando: cert útil -setreg ca barra invertida crl flags mais crlf underline heavy check underline ignore underline offline. Com isso, esse servidor vai passar a ignorar o erro de servidor CRL offline. Ok? Comando concluído com sucesso. Vamos agora tentar iniciar a nossa CA. Ok, nossa CA emissora agora foi iniciada com sucesso. Porém, essa demonstração foi para que vocês, se tiver o mesmo tipo de problema, já ficarem sabendo, né, do que se trata. Na próxima videoaula eu estarei instalando mais uma CA raiz, só que com a diferença que nós iremos utilizar também agora um administrador do domínio, para que vocês possam perceber que na hora de configurar a emissora, que esse erro não irá acontecer, porque quando você configura a emissora com o usuário administrador do domínio, ela já publica, né, a lista de certificado revogado para toda a floresta do ADDS. Espero que vocês tenham gostado aí dessa demonstração e das minhas explicações básicas, né, sobre os tipos de instalação, da diferença que há entre uma CA autônoma e uma CA corporativa, de uma CA autônoma quando você configura ela utilizando um administrador local, de uma CA autônoma quando você configura utilizando um administrador do domínio, para que você entenda essas diferenças nos seus ambientes de teste, para que tudo funcione com perfeição, que não haja nenhum erro, ok? Então eu gosto de tirar todas as dúvidas e deixar tudo esclarecido, para que no momento que você for praticar, saia tudo direitinho, que você não fique perdido em nenhum ponto, em nenhum erro que venha a surgir, que esteja de repente impossibilitando a continuação do treinamento, pois ainda temos muita coisa para ver e o ideal é que tudo fique muito bem esclarecido. Então espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês na nossa próxima videoaula, onde eu estarei instalando mais uma autoridade de certificação e as nossas CAs emissoras com outro tipo de instalação, utilizando agora o usuário administrador do domínio. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo.